O vídeo parece que está continuando, então vamos continuar. Muito bem, agora eu falei mais assim de política, umas outras coisas. Agora eu também tive um pensamento, porque meu canal assim no YouTube, as coisas que eu queria falar principalmente é sobre a espiritualidade, a mensagem do Graal, né? Agora eu falei de monarquia, né? Agora a monarquia, ela originalmente, ela não existiu só para interesses da nação, essa coisa assim material, mas para defender, alicerçar a parte espiritual também. Por causa disso que um monarca, originalmente, ele, ao mesmo tempo, ele é um sacerdote, rei e sacerdote. Isso, ou então um defensor da espiritualidade pura. Então essa é a função. Por causa disso que eu digo, uma monarquia hoje, se ela quiser ter um alicerce verdadeiro conforme a vontade de Deus, tem que estar sustentada na verdadeira espiritualidade. Então hoje, ela teria que reconhecer a mensagem do Graal como fundamento da espiritualidade. Para ela ter, ela tem que defender a mensagem do Graal como a nova palavra de Deus, para ela ter os fundamentos espirituais, porque aí ela forma um alicerce mesmo, porque a nação precisa de espiritualidade e uma nação próspera. São esses dois fundamentos, em equilíbrio. Então é isso que é preciso. Então, se uma monarquia, eu vou falar, por exemplo, no nosso caso particular, a nossa família imperial era uma família nobre, mas ela não adianta ela se sustentar numa crença falsa. Por exemplo, católica, o catolicismo significa hoje sinônimo de idolatria. Idolatrar ser humano, Maria de Nazaré. Isso é um completo absurdo, totalmente contra a vontade de Deus. A santidade só está em Deus, é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Immanuel, o Espírito Santo, o Filho do Homem. Essa Trindade, a santidade só está aí. Não existe santidade fora disso. Olha que absurdo o Papa aceitar o título de Vossa Santidade. Isso aí é um tremendo pecado. Santificar pessoas, seres humanos. Que coisa absurda. Idolatrar Maria de Nazaré, ela foi um ser humano, como qualquer um de nós. Ela foi muito agradecida por poder gerar Jesus Cristo. Mas está cheio de falsos dogmas, o catolicismo. O catolicismo, quando ele era primitivo, ele tinha os seus defeitos, mas ele era espiritualizado, ele tinha essa função espiritual de levar a mensagem de Cristo pura até onde os discípulos compreendiam. Tinha muitas mal compreensões, mas a partir que ele se tornou oficial no Império Romano, o que aconteceu? Passou a ser interesse de Estado. Aí prevaleceu os valores terrenos. Aí tudo que era espiritual foi morrendo. Reencarnação. Naquela época as pessoas ainda aceitavam a reencarnação. E aí teve um concílio, me parece lá para o ano 500, que aboliu completamente esse pensamento de reencarnação. Eles decretaram como inexistente. Lá para o ano 470 houve um outro concílio que resolveram santificar Maria de Nazaré. Uma coisa completamente absurda. Os cristãos primitivos ia sair uma loucura. Eles ficariam assim assustados com tanta idolatria que
não imaginavam que poderia surgir isso. A mesma coisa a questão da, da gravidez de Maria. Maria engravidou vamos supor, um namorado que ela tinha, um noivo, vamos dizer assim, que era um centurião romano, chamado Creolos. Eles queriam se casar, mas ele tinha suas funções militares, ele não podia ir imediatamente. Tinha que retornar para Roma, se dispensar do exército lá com Augusto, das obrigações, para voltar para Nazaré e desposar Maria. Só que ele demorou 9 meses e não sabia que Maria estava grávida. Entendeu? Agora, coisa completamente absurda, fora das leis de Deus. Como que pode uma mulher engravidar sem ter relações? Isso não existe, é a coisa mais absurda do mundo. Então, o que acontece? A própria morte de Cristo, o corpo é matéria. Que absurdo pensar que o corpo físico se transforma, some. Não há nenhuma necessidade. Isso é um analfabetismo espiritual. Aliás, toda a Terra hoje, as religiões, são analfabetas espirituais. Analfabetas, do mais baixo nível. Coisas completamente absurdas. Então, não existe isso. O corpo de Cristo, a pedido de Maria, ele foi guardado em outro local, inclusive para o juízo final. Maria pediu, logo naquela sexta-feira, quando José de Maté colocou o corpo de Jesus em um sepulcro, ela se reuniu com poucos discípulos, com João e José de Arimateia, talvez mais um outro, e fez esse pedido. Aí José de Arimateia e João, naquela mesma noite, foi preparar lá um aglomerado rochoso, uma caverna lá para adaptar para o sepulcro, o culto de Cristo. Então eles ficaram 2 madrugadas, madrugadas, trabalhando. E umas 35 horas após ter colocado o corpo de Cristo, foi envolto com um soldado, ele foi lá, removeu, isso foi na madrugada de domingo, de Páscoa, removeu a entrada, levaram o corpo de Cristo nos braços, tá certo? Estava com névoa, né, naquele dia, e tanto é que o sudário, que eu acredito que seja real, na análise disseram que o sudário ficou com o corpo de Cristo entre 32 e 35 horas e não apresentou sinal de decomposição. Então é justamente o período que ele foi transferido para esse novo local. E esse novo local tinha que ser perto de lá. Eles não tinham como transportar para um lugar muito longe, era lá mesmo. Ele ficava fora das muralhas de Jerusalém. E esse local, e outro, tem que ser próximo, porque eles vão carregar um corpo de um homem forte, que nem Jesus. Jesus, segundo análises do sudário, ele tinha 1,82 ou 1,83. Então, ele devia pesar quanto? Uns 80 quilos. Não era o José de Matéia era um sujeito forte, né? Alto, né? João talvez não tanto, mais carregar por uma certa longa distância não seria fácil, né? Um corpo grande, né? Como era de Jesus. Então é isso. O José de Matéia, imagina, ele devia ter levado o corpo de Jesus, assim, segurando assim o ombro dele, né? Enfim, e João pelos pés. Eu imagino que seja assim. Então foram carregando e caminharam aproximadamente 650 metros em direção norte, até chegar a um aglomerado rochoso, que hoje é conhecido como Calvário de Gordon. Então, no Calvário de Gordon, é um aglomerado rochoso que lembra um grande crânio, que tem mais ou menos uns 15 metros de altura do solo até o topo.
No topo desse cavalo de guarda tem um cemitério árabe chamado Es-Sahira. Muito bem. A órbita dos olhos, as duas cavernas, fica mais ou menos uns 8 metros a partir do solo, né? E era mais alto, porque agora foi nivelado o solo, né? De uns 100 anos para cá, que hoje tem um terminal de ônibus, né? Árabe, né? Então, hoje tem uns 8 metros. Mas eles subiram, assim, uns 8 metros, né? Devia ser difícil levar o corpo de Cristo, né? Até essa caverna. Então é na caverna direita do cavalo de guarda. No fundo da caverna direita, a meia altura, assim, direcionada mais assim para a direita, está a entrada. Isso é segundo eu creio. É o pesquiso que eu fiz através da literatura do Grau, através dos livros Jesus, o Amor de Deus e os Apóstolos de Jesus. Os dois livros editados pela Ordem do Graal na Terra. www.graal.org.br. Então, aí está a minha afirmação. No fundo da caverna direita do cavalo de Gorno está a entrada que foi obstruída. E tem que desobstruir essa entrada, tem que se encontrar a meia altura do fundo dessa caverna, que essa caverna deve ter mais ou menos uma profundidade de uns 2 metros, e a largura deve ser de 1,5 metro, a altura de 1 metro, mais ou menos assim. Então entra. Na meia altura, no fundo, mais assim à direita, tem uma entrada obstruída. Eu analisei fotos. Praticamente eu posso afirmar que está lá, né? Basta agora uma investigação arqueológica. Desobstrui essa entrada, vai encontrar primeiramente um túnel em declive, um túnel estreito, a pessoa entra agachada, é uma pessoa por vez. Então, um pequeno túnel que começa em declive, talvez dá um desnível de 1 metro mais ou menos, e segue talvez por uns 6, 7 metros. E quando chega no fim, tem uma parede. Rompe essa parede, aí está lá o nicho e está lá os ossos de Cristo. E mais, quando observar o corpo de Cristo, provavelmente vai ver a coroa de espinho, que deve estar junto com o crânio de Cristo, que os espinhos deviam ter 1,5 cm, então foram colocados assim bem fundo, né? Então a coroa de espinho, provavelmente, é quase certeza que está lá, junto com os ossos de Cristo. E outra, falta um dente canino na arcada superior de Cristo. E eu acredito que seja do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Então aqui, vamos ver, aqui está o dente canino. Aí. Quando analisar o crânio de Cristo, vai faltar esse dente canino. Provavelmente esse. E esse dente, me parece que ele foi quebrado. Ele não saiu com a raiz. Provavelmente isso foi devido às violentas agressões que ele sofreu, né? Antes de ser crucificado. Então, provavelmente esse dente está quebrado. Acho que ele não perdeu a raiz. Então, é isso aí. Então, o fato é isso, que vai faltar um dente canino na cara superior. E isso essa narração está no capítulo Maria Madalena, do livro Os Apóstolos de Jesus. Então, na verdade, quem descobriu isso foi Maria Madalena. Quem descobriu onde estão os locais, onde o local que foi ocultado o corpo de Cristo, foi Maria Madalena, conforme está nesse livro, que foi escrito lá por volta de 1930, que foram um dos discípulos lá de Abdrushim, autor da Mensagem do Grau. Abdrushim e Emmanuel é o Espírito Santo reencarnado na Terra, é o Filho do Homem prometido, é o juiz, é a vontade viva de Deus. Então ele tem um círculo lá de adeptos, enfim, lá em Womperberg, no Tirol, era a colônia do Graal.
Ele tinha o nome como cidadão terreno de Oscar Ernest Bernhardt. Ele nasceu em Bischofswerda, que fica a uns 20 quilômetros a leste de Dresden. Ele nasceu em 18 de abril de 1875. Ele atuou em Womperberg, no Tirol austríaco, de 13 de fevereiro de 1928 a 12 de março de 1938. Portanto, 10 anos e um mês, até ele ser preso pelos nazistas. Ficou 6 meses preso, quase morreu lá no campo de concentração, mas ele conseguiu ser libertado antes disso. Ficou 6 meses e acabou falecendo em 6 de dezembro de 1941, aos 66 anos. 66 anos e 7 meses de vida aqui na Terra. Devia ter vivido muito mais. Mas a vida dele foi abreviada, porque ele sofreu muito. Os convocados falharam, a humanidade não o reconheceu. O Filho do Homem, prometido por Cristo. Mas ele deixou a sua mensagem do Graal para a humanidade, né? Em 3 volumes. Isso foi a última revisão que ele fez, concluída em maio de 1941, em Kipsdorf. Kipsdorf é uma cidadezinha pequena que fica uns 30 quilômetros ao sul de Dresden e talvez uns 20 a 30 quilômetros próxima à fronteira com a República Tcheca. Então foi lá que ele faleceu. Muito bem, então quem descobriu o local onde a sepultura oculta de Cristo, onde estavam os ossos, foi Maria Madalena. Isso talvez foi uns 5 anos depois do falecimento de Cristo. Ela através da evidência e da intuição, ela descobriu. Então, através dessa narração, eu estudei assim com muita profundidade, estudei a mensagem do Graal. Eu gosto muito de geografia, né? Cheguei a iniciar uma faculdade de geografia. Enfim, eu estudei mapas históricos de Jerusalém, estudei a geografia atual, analisei muitas fotos. Nunca estive em Jerusalém, nunca saí do Brasil. Mas hoje você não precisa, hoje em dia com os recursos da internet, né? Não há necessidade tanto assim de você fazer uma pesquisa, você não precisa estar no local. Seria necessário, seria bom para tentar divulgar com arqueólogos, enfim, para fazer essa investigação. Mas eu nunca saí, né? Porque sem apoio também, mas eu divulgo isso, qualquer pessoa, eu não sou dono disso, né? Agora, então na verdade, eu não sou descobridor, eu sou o redescobridor, porque quem descobriu onde estão os ossos de Cristo foi Maria Madalena. E através da narração dessa vivência que está, né, como diz no capítulo Maria Madalena, do livro Os Apóstolos de Jesus, editado pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br. Lá está a narração, onde Maria Madalena está contando exatamente essa vivência. E eu até gostaria de agora narrar aí para vocês essa vivência de Maria Madalena. Então foi através dela que há mais ou menos uns 9 anos, foi no final de 2010 que eu elaborei essa teoria. Então agora eu vou ler para vocês essa vivência de Maria Madalena,
que consta no livro Os Apóstolos de Jesus. Eu vou mostrar agora para vocês a capa desse livro, que é editado pela Ordem do Grau na Terra. Vamos ver aqui. Os Apóstolos de Jesus. E aqui tem, nesse Os Apóstolos de Jesus, é um livro em brochura, ele tem dois capítulos, Maria Madalena e os Apóstolos. Os Apóstolos fala principalmente após a morte de Jesus, como eles estavam difundindo a doutrina de Jesus ao mundo. E principalmente fala sobre Paulo, principalmente da importância de Paulo, do apóstolo Paulo, né? Desde que ele se converteu de Saulo, né? Saulo se converteu ao cristianismo, então mudou o nome para Paulo. Então a importância dele para o cristianismo, né? Ele foi, na verdade, mesmo sem conhecer Cristo, ele foi o apóstolo que mais compreendeu a obra de Cristo. Então ele era um eleito. E esse capítulo Maria Madalena está aqui no livro de bolso. Esse aqui é um livro de bolso, editado pela Ordem do Grau na Terra, que está esse capítulo que consta no livro Os Apóstolos de Jesus. Então eu vou ler agora para vocês essa vivência de Maria Madalena. Então vamos ver aqui. Então ela morava na época, ela sempre foi uma pessoa de elite, né? Essa história de prostituta é tudo mentira. Ela, na verdade, ela era uma judia, mas ela era uma pessoa muito culta e ela não tinha essa coisa de ser contra os romanos, essas histórias todas, né? Então ela questionava os modos dos judeus, aquelas coisas de fanáticos, aquela coisa assim, vamos dizer, muito racional, e perdeu toda a espiritualidade verdadeira, né? Então ela percebia que o judaísmo estava em caminho falso, estava engessado, né? Então então ela combatia esse tipo de coisa. Ela ela era amiga dos romanos, inclusive ela teve um marido, um companheiro que era um artista romano. Depois se separaram, né? Mas enfim, então ela era uma pessoa da elite de Jerusalém. Ela morava na cidade alta. E depois da conversão dela, quando ela ouviu João Batista pregando, né? Então ela começou a meditar, né? E depois que encontrou Jesus, ela se converteu e foi a pessoa que mais em vida, que mais compreendeu Jesus. Maria Madalena foi a pessoa que mais compreendia Jesus. E isso despertou os ciúmes de Judas, né? Jesus Iscariotes, ele é muito inteligente. Ele era o mais inteligente, mas ele era só inteligente, ele era racional. Mas ele era uma pessoa que queria liberdade, queria colocar Jesus como se fosse o comandante do exército para libertar, só pensava coisa terrena, né? Então, quer dizer, por isso ele se atraiu também por Jesus como espiritualidade, mas ele sempre tinha essa coisa. Ele era muito inteligente, mas só tinha uma visão para a matéria, né? Madalena não, ela era muito espiritualizada. Ela foi a principal pessoa em vida que compreendeu Jesus perfeitamente, a doutrina dele, a espiritualidade. Então os dois maiores discípulos, pode ser assim, de Jesus foi Madalena em vida, né? E depois Paulo. Paulo quando ele já tinha partido, Jesus, mas Paulo foi o que compreendeu a essência da doutrina de Cristo, como nenhum outro, né? Então, vamos lá. Então, Maria Madalena, ela morava naquela parte que se chama Cidade Alta, né? Que era onde tinha, em Jerusalém, onde morava a elite, né?
e fica mais ou menos no sudoeste, é uma região assim, mais ou menos, vamos supor, sudoeste, próximo lá do Sião, Monte Sião, né? Então é uma região centro-sudoeste, vamos supor, né? Que ela morava. Então a casa dela, depois eu conversando, ela formou um abrigo para mulheres abandonadas, né? Então engraçado. Então ela mudou completamente o comportamento dela, né? Passou a divulgar a obra de Cristo e seguir os ensinamentos de Cristo, né? Porque Jesus falou assim, você tem que apoiar as mulheres, né? Despertar a verdadeira feminilidade nas mulheres, né? Esse sentido assim de amor próprio, né? Então foi isso, era a missão dela. E ela acolhia mulheres abandonadas, né? Muito bem, então certa noite ela recebeu uma, uma missão, teve uma visão de anjos muito elevados que falou assim, não, você tem que sair agora e difundir a doutrina de Cristo. Você vai primeiro lá no sepulcro e depois você vai até Maria de Nazaré, que morava na época na Galiléia. Ela estava lá na casa de João, passou a ser o filho dela, né? E João ganhou uma mãe. Então ele tinha lá na Bar da Galiléia, tinha uma casa, enfim, né? Que ele era lá da Galiléia, né? Então ele morava com a mãe Maria. Então esses anjos falaram assim, Madalena, vai lá até, até Maria. E nesse caminho, logo que ela saiu de Jerusalém, ela encontrou Paulo, né? Pelo caminho, Paulo estava aí querendo, Saulo, né? Ou então Saulo, ele queria aplicar um sério golpes contra os discípulos de Cristo, né? Queriam pegar, matar, né? E foi nesse momento que ele encontrou Maria Madalena e acabou, vamos supor, sequestrando ela, né? Não permitindo que ela ficasse lá, ia levando, mas no meio do caminho ele recebeu uma luz, uma visão que do Senhor, né? Que podia ser o próprio Cristo, então o Espírito Santo, Emmanuel, o Espírito Santo, mas ele ficou cego assim, né? E ele não fisicamente, né? Fisicamente ele estava preservado, mas ele espiritualmente ele ficou cego. Então aí ele foi nesse momento que ele se converteu, porque ele recebeu a ordem, você vai até um discípulo, quer dizer, de Cristo, e pede para ele colocar a mão nos seus olhos e fazer uma oração em nome de Jesus. E você vai recobrar a visão. Então ele foi lá, sempre parado pelos companheiros, um discípulo de Cristo fez uma oração em nome de Jesus, que volta a sua visão, e nesse momento ele se converteu para o cristianismo. Né? Então essa era uma das missões de Madalena. E ela depois logo, desse período, ela falece. Né? Agora, vamos ver. Isso me parece que aconteceu depois que ela visitou Maria de Nazaré e lá na Mar da Galileia. Então, Paulo devia já estar a caminho de Damasco. Então foi isso, foi nesse percurso entre Mar da Galileia até Damasco que Madalena acabou convertendo Paulo. E Madalena faleceu, foi né, nessa época mesmo, foi naquele período. Ela sofreu um pequeno acidente lá, né? Que ela estava em fuga, enfim, houve uma coisa. Então, ela provavelmente já estava no final da vida dela. Mas o que ocasionou a morte dela provavelmente foi um acidente. Ela levou ela estava fugindo, houve dos judeus, né? Ela tinha uma espécie de alçapão, vamos dizer assim, que é uma espécie de elevador que havia para passar de um nível para outro, né? Uma passagem e tal que eles usavam para um caminho de uma cidade lá na região, né? E eles estavam em fuga, que os judeus estavam perseguindo.
Então, Madalena e Paulo entraram essa espécie de elevador, assim, né, para descer no nível, talvez uns nível de 20, 30 metros. E um dos fiéis de Cristo, quando estava bem próximo, eles resolveram cortar a corda para que os judeus que chegassem não pudessem continuar perseguindo, né? Paulo, enfim, Madalena, né? Então eles resolveram cortar a corda quando tivesse próximo ao solo, mas acho que ainda faltava, sei lá, uns 4 metros, tudo, acho que ele não calculou muito bem, e o impacto foi muito violento no solo, e parece que Madalena fraturou uma costela, coisa assim, né? Então ela caminhou, assim, isso provavelmente foi isso que aconteceu, provocou a morte dela. E ela talvez tivesse já não tinha cumprido as missões, a missão dela e já estava no fim de vida, mas foi essa questão que deve ter provocado a morte dela, né? Aí Paulo continuou seguindo, né, o caminho dele, brilhante, de divulgação, com muitas aventuras até chegar a Roma, enfim, né? Tem toda a história. E essa é toda a história dos apóstolos, a verdadeira história, né? Sem deturpações, sem está no livro Os Apóstolos de Jesus, né? Então aqui está esse segundo capítulo, né? Desse livro. Primeiro é Maria Madalena, o segundo Os Apóstolos. Está aqui toda a história nesse livro. Mais uma vez aqui, né? Os Apóstolos de Jesus, editado pela Ordem do Grau na Terra. Só vou ler aqui nessa contracapa desse livro dois pequenos parágrafos. Deus enviou seu Filho incriado Jesus, chamado Cristo, para trazer a luz perdida ao mundo e para renovar a ligação entre Deus e a humanidade, tão profundamente decaída. Esse Jesus, vós agarrastes e o pregastes na cruz, mesmo sem vos ter sido possível provar nenhuma culpa. Vosso pecado arde para o céu, rubro como o sangue. Com vossa falsa atuação, lançastes a vós próprios e a vosso povo para a eterna condenação.